you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the... Continua aqui o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Mansani, mastologista, nos ajudando aí com orientações neste Outubro Rosa sobre a saúde das mulheres, em especial sobre a detecção precoce do câncer de mama. Dr. Fábio, nós falamos aí no bloco anterior sobre fatores de risco, sobre procedimentos de exames, e às vezes as pessoas, né, de um modo leigo, aí a gente fica meio vítima da desinformação, é aquela história assim, não coma ovo, ovo é o vilão da saúde. Na semana seguinte, olha, coma ovo, que ovo é uma maravilha. E, recentemente, algumas notícias circularam por aí que as mulheres não podem também, de certa forma, abusar da mamografia. Então, preventivamente, vou fazer mamografia a cada 6 meses, por causa do risco com a radiação na tireoide. Isso é mito, isso é realidade? O que tem que ser levado em consideração aí? Isso foi muito discutido já várias vezes, essa conversa vai e volta sobre o risco da radiação sobre a tireoide nas mamografias. A mamografia, hoje, com os equipamentos modernos, gera uma radiação muito pequena. Ela é realmente muito pouco preocupante, uma radiação direcionada, e a radiação dissipada ou que acaba atingindo a glândula tireoide, ela é insignificante. Então, essa não é uma verdade, isso não é uma realidade. Inclusive, a Sociedade de Mastologia acabou de divulgar essa semana um comunicado à população sobre tanto o baixo risco da tireoide quanto a não necessidade da utilização daquele protetor de tireoide para das mamografias. O protetor ele acaba atrapalhando o posicionamento da mama no equipamento e ele não tem a menor necessidade de ser utilizado, porque a radiação que vai alcançar a tireoide na mamografia é praticamente desprezível. Então, isso não tem importância. A gente lembrar, a radiação existe no mundo de um modo geral. Você andar na rua, você andar de carro, você até dormir ao lado de alguém emite uma certa radiação. A quantidade de radiação necessária para que esses fenômenos alcancem um nível preocupante é muito mais alto do que esses fenômenos ocasionais. Mas a questão da tireoide com relação à radiação da mamografia, isso digamos, é um mito, né? Não é verdade. Que isso é preocupante, seja preocupante. Porque hoje em dia as coisas assim, elas se multiplicam, principalmente pelas redes sociais, e daqui a pouco elas se tornam verdades absolutas que podem atrapalhar todo um trabalho educacional que está sendo feito há anos, né? É verdade. Isso envolveu até uma pessoa na mídia essa semana que foi um médico que trabalha como consultor de um canal televisivo, numa rede, e ele teve que se manifestar também através das redes sociais que colocaram o nome dele envolvido nessa questão da tireoide. Que realmente isso não é verdade. E as mulheres podem continuar fazendo as suas mamografias rotineiramente, e não há necessidade de utilizar protetor de tireoide, e inclusive porque ele atrapalha o exame. A questão, você comentou sobre a radiação da mama de ser feita com muita frequência, claro, como a gente comentou, é uma radiação e ela é cumulativa. Não existe em situações normais necessidade de fazer exames de rotina de mamografia de 6 em 6 meses. Exames feitos com periodicidade menor de 1 ano são exames de acompanhamento ou de diagnóstico. Exames de rastreamento de prevenção secundária do câncer de mama deve ser realizado não mais do que um exame anual. E tem muitas mulheres que relatam muito desconforto durante a mamografia e dizem, eu prefiro o ultrassom das mamas. Não substitui? O ultrassom é exame de diagnóstico a princípio, não é exame de prevenção. Mamografia é exame primariamente de prevenção. Então, eles são exames que se complementam, um não substitui o outro. Indicações para ultrassonografia, indicações para mamografia. Exames de rastreamento, de diagnóstico precoce, prevenção secundária, é a mamografia. A ultrassonografia pode ser usada, em alguns casos, em mulheres muito jovens que precisam de um rastreamento, mulheres de alto risco, que têm suas mamas ainda muito densas, abaixo dos 30 anos, a mamografia é excepcionalmente usada. Daí se faz o acompanhamento, o rastreamento com ultrassom. Mas situações excepcionais.
O fato do desconforto da mama realmente é alguma coisa que existe, mas as novas máquinas estão cada vez diminuindo esse desconforto. Porém, mesmo as mais modernas, a compressão da glândula pelo equipamento ainda é necessária. Embora ele seja um exame que causa esse certo desconforto ou alguma dor, além de ser rápido, ele é considerado não invasivo, né? Ele tem uma certa, causa sempre uma certa ansiedade na mulher para fazer o exame, tanto do ponto de vista do procedimento, o desconforto da colocação da mama no equipamento, como também pelo medo que a mulher tem de receber o diagnóstico, receber o resultado desse exame, que ele não seja um exame normal. Mas é um exame necessário, a gente tem que conviver, acho que a mulher tem seus exames que devem fazer rotineiramente, o homem também deve fazer os seus, e a gente tem que sempre saber que esses exames, por mais às vezes um pouco desconfortáveis que sejam, a questão de benefício que eles trazem superem muito o desconforto que eles causam. É avaliação custo-benefício, né? Com certeza, tudo na vida tem que ser essa balança, né? Doutor, e essa indicação, a gente está vendo aí aparecerem casos de câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens, né? Antes não se via tanto. E o próprio câncer, das suas mais diversas manifestações aí, tem aparecido em mulheres cada vez mais jovens. As pessoas estão adoecendo mais ou os diagnósticos melhoraram? Todos os estudos clínicos que procuraram observar a incidência do carcinoma de mama nas mulheres mais jovens, por mostrar se está aumentando ou não, foram negativos. Nós não estamos observando um aumento do diagnóstico de câncer de mama nas mulheres jovens, mais do que em mulheres mais de outras faixas etárias. O aumento que tem acontecido, ele tem sido em todas as faixas etárias. Até o aumento maior que nós temos visto é nas mulheres entre 55 e 65 anos, porque essas mulheres têm feito mais mamografias atualmente. E por isso temos feito um pouco mais de diagnóstico nessas mulheres nessa faixa etária. Mas de carcinomas, lesões pré-invasoras, que às vezes demoravam a ser feito muito mais para frente de diagnóstico. Mas nós não temos visto isso, um aumento, nenhum trabalho, nenhum levantamento em qualquer parte do mundo mostrou realmente que temos um aumento da incidência nas mulheres mais jovens. Nós, há uns 3 anos atrás, temos um levantamento de toda a nossa casuística aqui, não em toda, mas desde de 2000 até 2013, nós temos levantamento junto com o curso de medicina da universidade e observamos que a nossa incidência de câncer de mama em mulheres na faixa etária abaixo dos 35 anos é proporcional aos outros países com a mesma situação socioeconômica do nosso, aqui de nossas regiões. Então, nós nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo tem se observado o aumento da incidência do número de câncer de mama em mulheres jovens, fora da proporcionalidade já conhecida. Mas a incidência, de um modo geral, em todas as faixas etárias está aumentando? Está aumentando, a incidência está aumentando, o câncer de mama. Mas a divisão de faixas etárias tem se mantido estável. Não está tendo um aumento, um estouro nas mulheres mais jovens. Tem se feito mais diagnóstico em mulheres mais jovens, mas também em mulheres em outras faixas etárias. Então, com o aumento do número, aumenta todos aqui. O que acontece muito, que chama muita atenção, é o impacto cultural, familiar, que uma mulher muito jovem acaba tendo o impacto da doença, né? Mulheres que ainda têm seus filhos pequenos, que ainda têm muitas delas com desejo ainda de ter filhos e se deparam com essa doença. Isso tem um impacto muito maior do que, às vezes, uma mulher de 60, 65 anos, que já tem está numa outra fase da vida, onde as outras doenças também já são mais incidentes, né? E a agressividade do tumor, do câncer de mama, ele está relacionado ao tipo e não à idade? Ele é sempre relacionado ao tipo. Nós temos 4 tipos de câncer de mama, 2 tipos são menos agressivos, diria, com menor proliferação celular, outros são mais agressivos. Isso já em mulheres mais jovens, a incidência dos tumores mais agressivos é um pouco maior do que nas mulheres idosas. As mulheres que já têm bastante mais idade, né, depois dos 70, 75 anos, tendem a ter tumores
que têm um comportamento mais, desenvolvimento mais lento. E mulheres muito jovens tendem a ter tumores que têm um comportamento mais agressivo. E, doutor Fábio, o grande índice de mortalidade do câncer, a partir do diagnóstico tardio, é em função das metástases, né? Desse câncer invadir órgãos vitais, né? O controle local do câncer de mama é sempre muito mais fácil. Né? Você consegue, nas cirurgias conservadoras, ou cirurgias, ou mesmo com mastectomias com reconstrução, a gente tem feito bastante dessas cirurgias hoje, elas dão uma certa segurança muito grande quanto ao controle local. Associado às terapias que são associadas, como a própria quimioterapia e a radioterapia, diminuíram muito a incidência de recidivas hoje. As recidivas hoje do câncer, localmente do câncer de mama, são geralmente de em torno de 2 a 3%. Então, a recaída local, a mama não é o local que nos preocupa no tratamento. O que nos preocupa realmente são, como você falou, as metástases à distância, que é o principal foco do tratamento. E é o foco que nós obtemos o controle dessas sintomatologias através da quimioterapia e da hormonioterapia, que na verdade é um bloqueio hormonal que nós fazemos nas mulheres, que tem esse foco, esse alvo molecular. Então, a gente tem que procurar sempre buscar terapias adequadas, né? E o que a gente faz basicamente hoje com a quimioterapia e com o bloqueio hormonal, com a hormonoterapia, é procurar diminuir o risco das metástases, que é realmente o fator mais importante da mortalidade, causador da mortalidade dessas mulheres. E quanto maior é o tumor, quanto mais agressivo ele é, maior é esse risco. Doutor Fábio, e ainda, né, a gente falou, agora há pouco você falou sobre o grau de ansiedade das mulheres diante do exame da mamografia, né? Existe ainda aquele certo preconceito, aquela certa retração? Eu não vou no médico porque ele vai achar coisa que eu nem sabia que tinha. Tem isso ainda, esse está diminuindo, conceito? né? Diminuindo. O que a gente vê justamente, na maioria das vezes, é o contrário, né? Que a mulher chega, às vezes até muitas vezes mais do que seria necessário na sua prevenção. Mas, claro, isso é uma coisa que existe ainda, isso culturalmente, né? O medo de você achar, o fato de você achar, a negação, achar que você não fazendo a prevenção, você está mais protegido, né? Não vai passar por nada. É uma falsa sensação, né? Então, acho que é o que a gente quer, né? com esses papos nossos, justamente ao contrário, é mostrar que a mulher deve se cuidar. E, principalmente, que quanto mais precoce, menor vai ser o risco de ela não conseguir vencer a doença. Tumores hoje detectados pela mamografia, mulheres que fazem mamografia anualmente, a grande maioria desses tumores são detectados menores do que 1 centímetro, o que nos dá uma cura dessas mulheres acima de 95%, 95% a 97% dos casos do tratamento. Então, diagnósticos muito precoces realizados, conseguidos tumores menores do que 1 centímetro, nós temos sempre uma perspectiva de cura, que é quase um acidente, falo para meus pacientes, não ficar curado de um câncer de mama feito o diagnóstico pelo rastreamento mamográfico. Mas isso é uma coisa que tem que se fazer, os exames de prevenção, não se obtém isso com autoexame, obviamente. Os exames o autoexame leva a um diagnóstico, na média, tumores maiores do que 2 centímetros. Quando essa perspectiva nossa cai já de 95% para 85% ou 75% do tipo do tumor. Então, é uma diferença muito significativa. Vou abusar mais um pouco dessa nossa conversa, pode ser? Com certeza. Então, é um instante só e a gente já volta para o nosso último bloco falando aí sobre o Outubro Rosa. To the night.